Então, curiosamente, nós temos Gilberto Freire como um aluno alfabetizado em língua estrangeira, primeiramente. Então, antes de escrever e ler em português, ele começou a ser praticamente alfabetizado em língua inglesa. Venceu essa primeira etapa da vida, transformou-se em aluno do Colégio Americano Batista, onde seguiu até os 15 anos de idade, chegando a ser editor do jornal do colégio, ou seja, depois que aprendeu a ler e escrever, não parou mais de constituir oportunidades aí de geração de conhecimento, e transformou-se num bom aluno, num grande aluno, num editor de jornal, e começou a ter uma referência muito boa dentro da escola, e ganhou uma bolsa de estudos na Universidade do Texas, na cidade de Waco, né? No sul do Texas, uma universidade que não era uma grande universidade, mas é uma universidade que tinha certa referência nos Estados Unidos, e ele segue para essa universidade de Waco, né? Chama-se Baylor University, nos anos 1915 por aí, e vai se graduar, né, em artes liberais, né? O que eram artes liberais naquela época. Era tudo aquilo que não era engenharia, que não era medicina, que não era direito, né, e que estava dentro de uma área de estudo que mais cedo ou mais tarde se transformaria nas ciências sociais aplicadas, como a gente conhece hoje, administração, economia, antropologia, sociologia, filosofia, coisas desse tipo. Naquela época eram, vamos dizer assim, um universo cinzento ainda. Tinham grandes pensadores, e a partir desses grandes pensadores você seguia tendências nas áreas de conhecimento que você achasse mais conveniente para a sua vida pessoal ou profissional. E na Universidade de Baylor, no Texas, convivendo com a vida americana, ele se deparou com alguns fatos muito marcantes na sua vida. E tem uma passagem que é muito interessante da gente pontuar aqui, durante a presença dele em Baylor, em que ele na casa de um colega, numa refeição, num almoço, num jantar, ele escuta do lado de fora uma bagunça na rua, e essa bagunça provoca ele a tentar identificar o que se tratava, e essa passagem é uma passagem que modifica a forma de Gilberto se perceber como brasileiro no mundo, ou de tentar interpretar a partir da presença africana nos Estados Unidos e no Brasil, alguma similaridade, ou que similaridades seriam essas entre essa sociedade americana do sul dos Estados Unidos e essa sociedade brasileira do nordeste do Brasil. Porque foi uma passagem extremamente dura para ele, foi uma passagem, Reinaldo, que marca ele naquele momento e que é uma aberração para a gente ainda nos dias de hoje, né? Um negro americano estava sendo queimado vivo praticamente, né? E ele se depara com a cena e ele tenta questionar as pessoas na época que faziam parte daquela, que estavam vendo o que estava acontecendo, e ele é menosprezado, disse, não, isso é uma besteira, acontece muito aqui. E menosprezaram o fato, né? Isso são coisas que mais cedo ou mais tarde a gente se depara, né? Se a gente pegar as páginas do Jornal do Brasil, a gente vai achar algumas coisas nesse sentido, em termos de violência, né? E aquilo ali marcou muito o Gilberto, quer dizer, naquele momento ele começou a se questionar sobre alguns valores, né? E esses valores começam a mexer com o imaginário dele, e ele muda um ponto de vista que ele tinha naquele momento, que ele iria para Baylor, né? Ele estava participando de uma escola que tinha uma formação batista. E a tendência era ele se graduar em Baylor e voltar para a Amazônia como missionário batista. A tentativa de evangelizar, ele tinha isso na cabeça, está registrado nos seus livros de memória. E esse registro é muito duro para ele, porque ele passa a se questionar em cima de alguns valores. Ele muda um pouco o ponto de vista dele em relação, né, aos seus estudos. E essa mudança de comportamento de Gilberto, né, e esses questionamentos que ele começa a provocar junto a outros professores, né, direcionam ele a se deslocar para a Universidade de Columbia, em Nova York, que naquela época, a gente já está falando do meio para o fim da Primeira Guerra Mundial. Nova York era o berço do pensamento mundial, porque você tinha grandes professores europeus que, fugindo da Primeira Guerra, né, foram a Nova York, né, e que tem na Universidade de Columbia, uma das grandes universidades americanas, né, o grande espaço de pensamento e ação,
relacionado principalmente ao estudo das populações, dos conflitos, né, do que a gente vem conhecer mais cedo ou mais tarde sobre sociologia ou antropologia. E é dentro desse universo que Gilberto se encaixa, né, e teve a oportunidade de ser aluno de um grande e curiosamente de um físico alemão, né, que a gente costuma dizer que é antropólogo, mas na verdade é físico de origem, que é Franz Boas. Né? E que ele trabalhava na época com o que viria a ser a antropologia física. E a antropologia física é o ramo da antropologia que trabalha detalhes, né, de origem genética que impactam nos diâmetros das características físicas, nas distâncias entre os olhos, no tamanho das sobrancelhas, no tamanho dos narizes. Né? Eram algumas coisas muito curiosas e que ainda hoje continuam como ciência, mas que têm características que a gente não tem tanta proximidade. Mas que naquela época, a gente está falando da Primeira Guerra Mundial, a gente está falando de doutrinas arianas nascendo tanto nos Estados Unidos quanto na própria Europa, e curiosamente é nos Estados Unidos que essas doutrinas são fortemente fomentadas. Né? Tinha em Franz Boas, um judeu alemão, um dos pensadores que dizia que, olha, o importante não é a raça, o importante é a cultura. Né? E ele tentava provar isso do ponto de vista da antropologia física. E Gilberto, como seguidor de Franz Boas, tenta fazer um paralelo entre esse pensamento de Franz Boas e o que ele poderia comparar entre o Brasil e o sul dos Estados Unidos. E essa visão de Gilberto, através de Franz Boas e outros grandes pensadores, economistas inclusive, outros antropólogos, outros professores de áreas afins, que ele começa a pensar sobre o Brasil. O que é ser brasileiro, quais são as características que nos unem, como é que a gente pode fazer parte de um país tão diverso, em equilíbrio, ou com tantas dificuldades e ao mesmo tempo único, com uma cultura tão rica e ao mesmo tempo tão identitária. Que valores são esses, que virtudes são esses, que pecados são esses, por que somos melhores ou por que não somos tão bons assim, por que essas percepções elas são tão fluidas, ou por que a gente tem tantos valores aqui e valoriza os valores de fora. E a sua tese de mestrado, que o presidente ontem não conseguiu dizer o nome, chama-se Vida Social no Brasil, nos meados do século XIX, que é a célula-mãe de Casagrande Senzala, né, de imediato publicada nas revistas científicas da época. Ela não é publicada como livro, mas a American Historical Review, né, que é uma revista de estudantes, American Spanish Historical Review, é uma revista dos alunos de origem hispânica dos Estados Unidos, de imediato publica essa tese de Gilberto, que é uma tese muito pequenininha, de 100 páginas, hoje de 100 páginas, mas é uma coisa muito pequena para a época, né? Comparado ao que temos hoje de produção científica. Né? Ela foi de imediato publicada nessa revista científica. E os professores diziam exatamente o que o presidente Fernando Henrique antes falou, se aprofunde, em vez de fazer o doutorado, né, vá de imediato continuar seus estudos, continuar seus trabalhos, porque esse material que você está produzindo aqui, ele não existe, ele não tem nenhuma semelhança com nada que já foi produzido, que você merece se aprofundar. Isso é uma riqueza que você vai produzir que pode servir de referência. Então, Gilberto não volta para o Brasil de imediato, continua o chamado para a gente de périplo europeu, em que ele passa, né, não como aluno regular, mas como aluno irregular, será que esse é o nome correto, eu não sei, mas ele passa a ser aluno ouvinte de grandes professores na Europa, e a gente está falando de Portugal, Espanha, Inglaterra, França, né, e nas grandes universidades, inclusive na Universidade de Oxford, que é uma universidade em que ele melhor se identifica como aluno, né? Ele é devotamente anglicista, ele se acha, ele se coloca até como um desbravador inglês, né, do porte dos grandes desbravadores ingleses do século XIX, com aquele seu chapéuzinho de caçador inglês. Ele se via como parte de grandes expedições, né, do século XIX, como inglês, e essa relação com Oxford que ele tem, que amplia os horizontes de